Quem sabe eu entro no. Deixa eu tentar entrar pelo. Iniciamos a gravação, Não, para de pessoal. incomodar. Daqui essa merda, depois Entro não. pelo celular, quem sabe fica melhor. Só lembrando, pessoal, para ativarem o áudio só quando forem falar, né? Na hora de falar. Senão dá um chiado aqui geral. Microfonia, né? Que a gente chama. Nossa diretora Neide vai começar, vai fazer a abertura da nossa atividade. Assim que ela vai organizar ali, tá com chiado, né? O som. Daí a gente pode iniciar. Oi, Aí, César, melhorou? ótimo. Ah, então tá. Eu tô com o computador na frente grudado no celular, tá, pessoal? Então, boa noite, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, eu quero dar os parabéns a todos, porque hoje é o dia de vocês, né? Dia do estudante. Na verdade, nosso dia, porque também é aniversário da nossa escola. São 56 anos que a Escola Gabriel Miranda está na nossa cidade, disponível e dando tudo do melhor. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Vamos pedir para desligar, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma corrida aqui nos microfones. Tá, todo mundo desligou. Tava dando eco aqui na minha fala. Tá, pessoal? Então, assim, ó, com muito orgulho, eu digo que a nossa escola, Gabriel Miranda, é uma das melhores escolas da cidade, se não é a melhor, ensino fundamental. Não sou eu que digo, né? São números. O nosso IDEB é maravilhoso e isso prova que nós temos uma equipe de professores competentes e de alunos dedicados. Então, muito obrigada por estarem aqui, por fazerem parte da história do Gabriel Miranda. Parabéns mais uma vez pelo Dia do Estudante. A Vitória, né, nossa aluna, retornando a casa, que coisa boa, Vitória. Eu não lembro, eu acho que eu era diretora na tua época também, né? Era, né? Lembro da Vitória ali, os Crambeck, a gente tem um carinho muito especial, todos escolheram a nossa escola para estudar. E, pessoal, eu quero aproveitar, antes da entrada ao assunto, fazer um apelo para vocês, um pedido. Hoje nós temos participando aqui, ó, 60 pessoas, né? Dessas 60, eu acredito que 10 são professores, então são 50. Cadê os outros 70 e poucos alunos dos oitavos anos? Me preocupa, porque muitos estão considerando como um ano perdido, e não é um ano perdido, bem pelo contrário, né? É um ano que se ganha com novas aprendizagens, com uma maneira de aprender, uma nova maneira de aprender. Então, eu queria fazer um apelo para vocês, um pedido, que cada um de vocês entrasse em contato com um desses colegas que não está presente e que peça para ele retornar para a escola, porque é importante para ele, né? Aprendizado a gente não perde, a gente só ganha. E vocês estão aprendendo, vocês estão aqui se dedicando. Chamem alguém, façam essa boa ação, né? Nós vamos falar hoje de uma má ação, que é o bullying, que a gente tem falado bastante. Vocês já estão no oitavo ano, né? Quem é aluno desde o primeiro ano sabe que todo ano a gente bate nesse tema, a gente conversa sobre esse tema, e o bullying segue, né? As pessoas continuam falando lá. Quem é o fulano? Ah, o fulano é aquele gordinho. O que eu tenho que ver se ele é gordinho? Ah, é aquela feia lá. Aquele que tem o olho virado. Por que olhar o defeito da pessoa? Por que não olhar a qualidade da pessoa? A gente cativa muito mais, né? A gentileza gera gentileza. Então, eu acho que não adianta a gente chegar aqui, ficar uma noite conversando, falando sobre o tema, desligar o computador e seguir fazendo as mesmas coisas. Então, esse é o nosso apelo, esse é o nosso pedido.
vocês façam isso, né? Que sigam. Opa! Fechado o microfone que deu um barulho ali. Nós percebemos nas outras webs que participamos, não sei se foram alunos da nossa escola, porque não tinha só nossa escola participando, dizendo palavrão, dizendo coisas que não competem, que não são agradáveis. Por quê? Aonde isso me leva? Não me leva a lugar nenhum. Só me antipatiza frente às pessoas. Então, que nós tenhamos uma boa noite, é 1 hora de palestra, já estou me alongando, né, para falar demais. Sejam muito bem-vindos, aproveitem e façam isso que eu estou pedindo. Olhem quem da turma de vocês não está participando. Dá uma ligadinha para esse colega. Ô, meu, tu tá perdendo. Tá perdendo um ano. Nós estamos ganhando um ano. Um beijo no coração de cada um. Eu estou aqui participando, vendo vocês. Beijo. Beijo, obrigado à nossa diretora pela fala. A professora Rosane do SOI. Oi, boa noite. Bem, vou parabenizar os nossos queridos alunos pelo Dia do Estudante, as nossas colegas professores que também nós temos estudado muito no decorrer desse ano e sempre, a nossa psicóloga, né, Vitória, obrigada por ter aceitado o convite, né, falar para os nossos alunos, né, um tema muito interessante, o bullying, que são atitudes violentas de uma forma repetitiva, demonstrando crueldade contra o próximo. Então, é um problema que passa despercebido muitas vezes na nossa escola, na nossa comunidade, né? O agressor, ele se sente feliz quando ele está fazendo mal ao outro, e vocês precisam pedir ajuda. Se sentirem que estão vendo, que estão sofrendo com isso, que o colega está sofrendo, por favor, precisam pedir ajuda, precisam denunciar. Então, um abraço a todos. É isso. A professora Maria Helena vai falar só bem rapidamente sobre a nossa proposta, a nossa ideia de fazer essa atividade interdisciplinar. Ok. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você nesse dia que é nosso, somos todos aprendizes, como disse a Diri, né, Diri? Eternamente aprendizes. Como surgiu essa ideia dessa web de hoje? Foi justamente a partir daquela que a diretora falou, né? Observamos aquele vocabulário e daí montamos uma webconferência anterior a esta, Vitória. E, a partir daquela, algumas alunas nossas do 9º ano, do 36 e 37, sugeriram um tema a ser trabalhado, uma aula sobre o bullying. E como é importante que os alunos nos deem essas ideias, essas sugestões. Eu parabenizo essas meninas que deram essa ideia, que é a Thaís, a Stephanie, a Júlia Matos e a Marjorie. Hoje elas são as nossas professoras. Teremos hoje a tal da aula invertida. Elas são as nossas apresentadoras. Por quê, meninas? Porque a ideia, a partir de você... Você poderia desligar o microfone? Ah, obrigada. Como vocês sugeriram a ideia, então... Nós pensamos, né, Prof. Nélia, Prof. Moisés e as outras profs que estão colaborando conosco hoje, que vocês fossem nossas apresentadoras hoje para os vossos colegas, e que a partir de vocês surjam mais colegas interessados assim. Isso prova como é importante o estudo, não é verdade? Então, nossas alunas do 9º ano serão nossas apresentadoras. Professor Moisés vai parabenizar todos os nossos estudantes em nome de todas nós, professoras da Escola Gabriel Miranda. Ok, Momô? Agora é contigo, professor Moisés. Pessoal, então, só rapidamente falar sobre o Dia do Estudante, que é hoje, né, 11 de agosto. A data, né, ela surgiu desde a época do Brasil Imperial. Foi graças ao Império Brasileiro que nós temos as primeiras instituições de ensino oficiais no Brasil. E essa data foi escolhida em homenagem, ironicamente, a um santo, padroeiro dos advogados, Santo Ivo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre o Dia do Estudante,
E lá nos anos 30, quando foi criada a União Nacional dos Estudantes, a UNE, acho que vocês já devem ter ouvido falar, ela foi criada no dia 11 de agosto de 1937. E quando o curso de Direito comemorava o seu centenário, em homenagem a um advogado, se criou essa data. Criou a UNE, foi na mesma data. Eu quero só resumir aqui rapidamente para mim não atrapalhar. Então, basicamente, o Dia do Estudante é dia 11 de agosto, foi criado em homenagem à data da criação da União Nacional dos Estudantes. Ou seja, hoje a UNE também comemora. Eu vou colocar para vocês um vídeo que a gente escolheu em homenagem ao Dia do Estudante, tá bom? Eu só vou pedir para, acho que a professora Maria Helena me confirma se vai aparecer a imagem, tá bom? Ok? Ainda tá não. aparecendo aí? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Não quer, tá teimando aqui, não quer aparecer. Deixa eu ver. Qualquer coisa coloca depois, mas não tem problema. Uhum. Acho que agora vai. Agora vai. Vocês estão vendo? Sim, agora deu, Moisés. Se quiseres ser um verdadeiro estudante, não aprenda só o superficial. Tá tremendo a imagem de vocês? Não, tá perfeito. Pode seguir. Pode seguir. Se quiseres ser um verdadeiro estudante, não aprenda só o superficial, pois o difícil pode se tornar barreira vencida. Para aquele cujo momento chegou agora, nunca é tarde demais. Aprender o ABC não basta, mas aprenda-o. Procura na escola o que deseja para a tua vida, pois ela te recolherá, orientará, dirigirá. Confia nos teus mestres, eles não te decepcionarão. Se não tens teto, cobre-te de saber, de vontade, de garra. Se tens frio, se tens fome, agarra-te ao teu livro. Ele é uma boa arma para lutar. Se te faltar coragem, não tenha vergonha de pedir ajuda. Certamente haverá alguém para te estender a mão. Sê leal, fraterno, amigo, forte. Nunca te deixes ser fraco, desleal, covarde, pois tu, jovem estudante, tens que assumir o controle do seu país. Respeita para ser respeito, valoriza para ser valorizado, espalha amor para seres amado. Não tenhas medo de fazer perguntas, todas as respostas terás sentido. Não te deixes influenciar por pensamentos alheios ou palavras bonitas. Tenha a tua própria linguagem, aperfeiçoa-te. Quando te deparares com a injustiça, a impunidade, a corrupção, a falta de limites, o abuso de poder, pensa na existência de tudo que te cerca. Busca o teu ideal e lembra, o valor não se impõe, se constrói. Não faça do teu colega uma escada para subir. Isto é imoral e a imoralidade não faz parte da tua lição. Feliz Dia dos Estudantes a todos os meus amados alunos. É isso? Isso. Posso apresentar Sim. as nossas apresentadoras de hoje, então, para vocês agora. Trago as nossas profs de hoje. Com licença, colegas do Gabriel, agora vem as nossas profs de hoje. Thaís Andrade, Marjorie Espíndola, a Júlia Matos e a Stephanie Mello. Agora é com vocês, meus amores. A Thaís vai iniciar para nós. Isso. Eu vou falar sobre o surgimento e o significado do bullying. O significado vem do inglês bully,
que significa ameaçar. Peraí, meu celular caiu. Calma, vai dar certo. Peraí. Calma. Ai, meu Deus. Deu. Tá bom assim? Tudo bem, Thaís, isso só acontece para quem faz ao vivo, tá? Não te preocupa. É que meu celular tá vibrando, daí ele tá. Tá, agora deu. O significado do bullying vem da palavra em inglês bullying. Significa ameaçar, intimidar ou qualquer tipo de agressão. O surgimento do bullying surgiu na Noruega na década de 80. O primeiro a relacionar a palavra foi o professor Dan Wells, da Universidade da Noruega. O estudo reuniu milhares de pessoas e o objetivo era avaliar as ocorrências e as formas pelas quais o bullying se apresenta na vida escolar, hoje em dia, naquela época e hoje em dia. É isso. A Marjorie. Eu vou falar sobre o ranking dos países. Desliga o microfone agora, tá, Thaís, por favor. Os principais 4 países que mais têm bullying nas escolas são República Dominicana, com 60%, Equador e Panamá, com 44% ambos. Paraguai, com 43%, que está empatado com o Brasil. Isso quer dizer que a cada 100 escolas, 43 têm casos de bullying. Os países europeus com mais índice de bullying são a Áustria, com 21%, maior do que os outros. Na Estônia, com 20%, a Rússia tem 18%, Bélgica e Portugal têm 17%. Países como Suíça e França têm 15% e Luxemburgo tem 14% de taxa de bullying. O que leva as pessoas a cometerem bullying? Alguns querem se sentir poderosos ou populares. Isso tudo leva o autor do bullying a atingir colegas com repetidas humilhações e depreciações. É uma pessoa que não aprendeu a transformar sua raiva em um diálogo, e para quem o sofrimento do outro não é motivo para ele deixar de agir. Pelo contrário, sente-se satisfeito com a opressão do agredido, supondo ou antecipando quão dolorosa será aquela crueldade vivida pela vítima. Em muitos casos, o agressor comete bullying por estar com problemas em casa ou por já ter sofrido com ele. É isso? Sim. A Marjorie falou para nós, então, sobre o ranking, né? Dos países. E alguns, né, possíveis motivos que levam à prática do bullying. A professora Maria Helena... Não, agora é a Júlia. Não sou eu. Oi. Sobre as consequências do bullying, para quem sofre ele começa com o isolamento social, que pode passar, ou a pessoa tenta contar para alguém e a pessoa não ajuda, ou ela tenta e a pessoa ajuda, ou ela fica quieta. No caso em que ela tenta e a pessoa não ajuda, ou ela fica quieta, o quadro de isolamento social começa a causar danos psicológicos nela. Esses danos podem levar a depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outros distúrbios psiquiátricos, além de gerar traumas que, se não tratados, vão acompanhá-la pelo resto da vida dela. Algumas vítimas do bullying, eles procuram uma válvula de escape. E isso está diretamente ligado ao abuso de drogas e de álcool na adolescência. O que também pode acontecer é do indivíduo que sofreu bullying desenvolver um comportamento violento, que ele vai repetir as agressões que ele sofreu para outras pessoas. E também, nos piores casos, a vítima encontra no suicídio a sua única saída para lidar com o sofrimento dela. Sobre o bullying no Brasil, o Brasil é o segundo lugar no mundo com mais casos de bullying entre crianças e adolescentes. 1 em cada 10 adolescentes é vítima frequente de bullying. Baseado nas respostas de adolescentes de 15 anos que participaram da avaliação, o Brasil, 17,5% disseram sofrer de alguma forma de bullying algumas vezes por mês.
7,8% disseram ser excluídos pelos colegas, 9,3% ser alvos de piadas, 4,1% ser ameaçados e 3,2% empurrados e agredidos fisicamente. No Brasil, a taxa de bullying é de 43% e os dados são de 13 de janeiro de 2017. Acredito que é isso. Ok. A Stephanie, Oi. ela vai fazer um relato para nós, né, sobre bullying. Isso. Sobre um caso positivo de bullying. Só um pouquinho, professor. A leitora Maria, que tinha 13 anos, mandou seu depoimento para a gente, contando como ela conseguiu superar o bullying. É super importante. Ainda conscientizou seu colégio sobre o assunto. Agora eu vou contar a história. Escola nova, pessoas novas, agressores novos. Pera. Problemas técnicos. Sim. Eu vou começar de Estamos novo. em casa, Stephanie, não tem problema. Eu vou começar de novo. Escola nova, pessoas novas e agressores novos. Sempre sofri bullying, mas nunca me afetou. Como neste ano, tentei mostrar meu lado alegre e ninguém me aceitava assim. Várias vezes fui reclamar na diretoria, mas quando iam na minha sala falavam que eu era coisas da minha cabeça. Minha diretora até falou que eu tinha autoestima baixa. E achava que tudo girava em torno de mim. O tempo passou e o bullying continuou, até que um dia apresentei um trabalho com um tema: Diga não ao bullying na escola. Isso comoveu a sala e me pediram desculpa. Depois gravamos um mini filme sobre o bullying na escola e ganhamos um prêmio da TV Escola. Foi uma experiência ótima e todos puderam ver o que eu passei. Acho que se não fosse meu trabalho e minha coragem de me expressar diante da classe, eu não teria mudado o que estava acontecendo. Muito bem. Depois a gente vai deixar para nossa psicóloga falar sobre essa questão aí. Agora é a Júlia. Não? Quem que é agora? É a Júlia novamente? Sim, outra história de bullying que deu as consequências negativas. Foi com uma amiga minha e foi no 7º ano. Era uma escola de rico e ela era classe média alta. E eles chamavam ela de cabelo duro e de um monte de coisa assim. Ela corria deles porque ela sabia que eles iam bater nela e ela apanhava bastante. Ela já não queria mais ir para a escola porque sabia que isso ia acontecer com ela. Ela algumas vezes foi para a direção falar sobre isso. E a resposta era sempre a mesma, que a diretora falava para ela fazer amizade com eles, porque eles não faziam isso por mal. E acabou que o único jeito de se parar foi quando ela trocou de escola. Mas agora tá melhor e coisa, só que isso deixou marca nela, ela tem todo esse complexo de ter passado por isso e é isso. Professora Nélia, agora? A professora Nélia, eu acho que a gente vai deixar só para você fazer um relato rápido sobre a questão do cyberbullying em função do tempo. Moisés, quem sabe tu só passa o vídeo que ele explica bem direitinho, o Só o vídeo é bem vídeo? rapidinho. Tá. Isso, Só tá? me Que ele avisem explica, aí se vocês conseguirem visualizar, tá bom? tá, porque o cyberbullying é só uma forma diferente de fazer bullying, né? É através dos meios das redes sociais. Vocês estão visualizando? Sim. Sim.
lost souls in revelry, running wild, running free, and too quick to admit. I said, yeah, living like we're renegades. Yeah, living like we're renegades, long live the pioneers, rebels and mutineers. Go forth and have no fear, come close and lend an ear. I say, yeah, living like we're renegades. Yeah, living like we're renegades. Have you ever cyberbullied anyone? Have you ever been cyberbullied? Have you ever witnessed cyberbullying? 100% of teenagers answer yes to at least one of those questions. So that means everybody has a part to play to help stop this needless behaviour online. Play your part by using stop, block, tell. Stop. Stop and think before posting something online that might be upsetting to someone. Think about how you would feel if you were in their position. Block. If you are a victim of cyberbullying, block and report the person that has been bullying you. Tell. If you think you're being cyberbullied, report the person that's bullying you to a parent, guardian, or teacher. Cyberbullying is not okay. Nobody deserves it, and we can all help to put an end to it. For good. Muito bom, né? Sobre a questão do não criar o ódio. Então, agora, já de imediato, vou passar para a nossa psicóloga, a Vitória Krambeck. Boa noite, então, a todos. Gostaria de parabenizar os alunos pelo seu dia, parabenizar também a Escola Gabriel Miranda, que me acolheu durante todo o meu ensino fundamental, né, que me mostrou muitos valores que eu levei para a minha vida acadêmica, né, então, levei para o ensino médio, mas continuei utilizando eles na minha vida acadêmica, e hoje em dia estou aqui, retornando a casa agora como profissional. Fiquei bem feliz com o convite, e assim, em questão do tempo, eu já vou ir direto para as perguntas que eu recebi, para tentar enxutar mais ou menos o que eu posso falar a respeito do bullying da perspectiva psicológica, né? O que levaria à prática do bullying? Então, é um conjunto de fatores, né? Então, tem questões do próprio agressor, né, por resolver, às vezes, né, uma busca por identificação, criar um grupo, criar uma imagem de liderança, né, da maneira adequada, mas tem questões sociais também que estão implicadas nisso. Então, a junção desses fatores, né, nós vivemos numa sociedade individualista. O que seria isso, né? É olhar para o indivíduo em primeiro lugar. Então, a gente tem dificuldade de praticar a empatia, né? Aí o bullying, às vezes, vem de uma maneira velada. Não, mas foi uma brincadeira, não era para levar a sério, né? E, às vezes, isso vai se intensificando. Então, essa sociedade, ela, por ser individualista, ela não consegue se colocar no lugar do outro, né? E tem outro fator aí, que a maneira com que cada um vai reagir a um comentário desses é única, é subjetiva. O que pode não me fazer mal, né? Eu não daria bola para isso, para outra pessoa pode ser muito traumatizante. Então, outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, que poderia ter uma explicação assim psíquica, por que praticar o bullying? Por que ser agressor, né? O que leva a essa agressividade? É dizer que a agressividade, ela faz parte de nós, nossa constituição, né, humana, ela tem em seu contexto a agressividade. Então, às vezes, quando a criança é muito pequenininha e vai para a escola, que é onde ela vai viver as primeiras interações sociais, essa agressividade ainda está muito presente, né? Aí surgem episódios de morder o coleguinha, bater no coleguinha, mas tudo bem. Com o tempo,
esses sintomas, essas manifestações, esses comportamentos tendem, né, a ser superados. A criança passa a se socializar e ela não utiliza mais a agressividade para conseguir algo. Né? Se tudo der certo, ocorre dessa maneira. E para ocorrer assim, né, é a criança que precisa ser inserida na cultura, mas também a família que precisa fazer esse papel de passar para essa criança alguns valores. Né? Então, às vezes, a prática de bullying, ela também tem uma origem na vida familiar daquela pessoa. Né? Se é uma família que no lugar do afeto, né, usa da repressão, da violência, né, se é um ambiente familiar conturbado, né, que condições psíquicas o agressor tinha para lidar de forma diferente com as situações. Então, a gente também tem que pensar isso. Por que será que o agressor comete essa agressão? Será que ele sabe como não ser agressivo? Né? Será que em algum momento alguém falou com ele sobre isso? Então, eu acho que esses são alguns dos motivos que levam à prática do bullying. Outra coisa que é interessante falar é que estudos revelam que a maior incidência acontece do 6º ao 9º ano, né? Então, no ensino fundamental, dos 11 aos 14. Né? A idade desses praticantes, tanto as vítimas quanto os agressores, fica dentro desse nicho, de 11 a 14 anos. E aí a gente pode fazer uma associação que esse período é o período da adolescência e da puberdade, né? Quando vai começar, né, esse vivenciar da adolescência, e que muitas das nossas próprias construções a respeito desse mesmo caem por terra. Então, é um novo corpo que está aparecendo, né? A gente já não é mais criança, mas também ainda não é adulto, né? Então, a nossa necessidade de afirmar a própria imagem, ela é colocada em xeque. A gente precisa se afirmar a partir de alguma coisa. Como essa sociedade em que a gente vive tem desvalorizado muito os espaços da palavra, então, assim, a gente não consegue falar o que a gente está sentindo, né? A gente não pode falar se não está bem, se está sofrendo, né? É repreendido quando pensa em falar sobre isso. Algumas pessoas têm como recurso utilizar da violência para sustentar essa imagem de si, para conseguir fazer com que essa imagem fique firme, né? Então, vou criar essa identificação de que eu sou forte, né, agredindo o outro, para conseguir acreditar que sim, que eu sou forte. Então, a adolescência, ela nos mostra isso, que tudo que a gente sabia a respeito de nós mesmos não é mais assim, né? Aquela roupa que a gente usava quando era criança, a roupa que eu digo não no sentido literal, mas a roupa, né, eu sou desse jeito, me criei assim, aquilo é colocado em xeque, né? E aí alguns, por não terem recurso, por não terem espaço para falar sobre isso, acabam resolvendo as suas questões agredindo o outro. Até queria parabenizar as alunas que já falaram sobre as consequências do bullying, né, que realmente o bullying ele tem consequências imediatas e a longo prazo também, para todos os agentes do bullying. Então, não é só a vítima que sofre consequências, o agressor também sofre consequências e o espectador, que é aquele que não interfere, que não denuncia aquela violência também. Né? E esses danos, eles só vou pedir para a Vitória, ergue um pouquinho a câmera que não está aparecendo, acho que baixou a tua tela. Deu? Aí, ótimo, obrigado. Então, esses danos, eles podem ser psíquicos, cognitivos, né, relacionais. Cognitivos no sentido de que se a gente aponta para um colega que ele não é tão inteligente como nós, que tem dificuldade, isso pode travar aquela aprendizagem. E a partir dali, sim, a criança cria um pavor de ser colocada em prova, em avaliação, né, e de sofrer de novo esse preconceito, essa ameaça. Enfim, a curto prazo, por exemplo, a vítima, o que de repente os pais, até os professores podem perceber, né? Insônia, reações no corpo, alergia de pele, pensamento depreciativo, né? Então, se identificar com aquela imagem que o outro faz de mim, eu sou feia mesmo, eu sou gordinha mesmo, eu sou burro e não consigo aprender. Perceber aquele colega que tem dificuldade de se relacionar, que assim, que senta longe, que prefere não conversar com a turma, né? E as consequências a longo prazo para a vítima, eu acho que as colegas já trouxeram super bem, né? Resumido, explicado, mas eu vou utilizar outra, que seria a dificuldade de investir em relacionamentos no futuro, né? Esse receio de que eu possa ser julgado de novo,
né, surgimentos de quadros depressivos. Então, a longo prazo, os efeitos do bullying podem continuar existindo. Com relação ao agressor, né, esse agressor, ele pode consolidar essa imagem que ele está construindo, normalmente no período da adolescência, uma postura autoritária, uma postura que tem dificuldade de reconhecer os limites, os próprios limites, né? Então, no futuro, um relacionamento, um trabalho vai ser muito difícil para essa pessoa, porque ele aprendeu a se colocar numa postura de que ele está sempre acima, superior, né, no poder. E também, vários estudos revelam que o agressor da infância, né, que cometeu algum tipo de agressão na infância, tem maior propensão a cometer atos infracionais no futuro. Então, assim, né, quadros de delinquência, né, que é justamente essa dificuldade de lidar com os limites, de simbolizar aquilo que está sentindo, de pôr em palavras. Então, é mais fácil cometer o ato agressivo do que conversar com aquele colega. Olha, tem algo em você que eu não concordo. De repente, porque eu tenho medo de identificar isso em mim também, né? Muitas vezes é isso. E os próprios espectadores, né, por viver aquela situação, também podem ter dificuldade de relacionamentos no futuro. Sobre se existe ou não existe tratamento para o bullying, né? O bullying, ele é mais uma questão social do que uma questão psíquica, ele é um sintoma social. Então, na escola, no ambiente escolar e familiar, o que é preciso é se propiciar espaços para a palavra, né? Então, assim, hoje, esse espaço que as alunas tiveram de falar, provavelmente surgiu da necessidade que elas tinham de tocar nesse assunto, né? O espaço foi dado a elas foram escutadas no momento que elas pediram. Acho que o bullying é um tema interessante, né? Então, esses espaços, eles precisam ser valorizados, tanto na escola quanto em casa, né? Às vezes, os pais não têm noção do que está acontecendo com o filho, porque não tem esse espaço de conversa em casa, né? Não pergunta, e aí, tá tudo certo na escola, né? Às vezes, vê que aquele aluno não tem nenhum colega que visita, não tem amigos, prefere não ir na aula, tem pânico de ir para a escola, e acha que é uma fase, vai deixando, e aquilo vai continuando, e não param de ir, senta com o filho e conversa. Ó, meu filho, tá tudo bem? O que está acontecendo? Eu acho que o tratamento para as pessoas que sofrem os efeitos a nível psicológico, como eu disse antes, que pode ser tanto o agressor, né, quanto a vítima, seria, então, utilizar a terapia, né? Assim, se a escola mesmo perceber que essa situação de bullying, ela está trazendo alguma consequência psicológica, né, para qualquer um dos participantes da situação, entrar em contato com os pais e recomendar a terapia, né? Porque de repente, o agressor também precisa falar das suas questões para poder entender por que ele age assim, né? Por que ele age a partir da violência, porque para ele, né, é mais fácil apontar algo no outro que ele não gosta do que criar uma amizade, entender a perspectiva do outro, e para a vítima também, né? Porque como esses danos eles podem continuar a longo prazo, quanto mais cedo se intervir, né, a nível psíquico e, né, fazer com que aquela pessoa consiga sair daquela imagem que está sendo criada sobre ela, consiga se identificar com outra imagem e não com aquela do bullying, né, que tem a ver, às vezes, com questões físicas ou até com questões cognitivas, você sabe, você não sabe, você nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Às vezes, a pessoa, ela utiliza esse discurso para si mesma e não consegue mais sair disso depois. Aí, lá no futuro, né, não consegue se encontrar em nenhum trabalho, né, entra num quadro depressivo. Então, é importante que no momento que se perceba que aquela situação sim está sendo preocupante a nível psicológico, encaminhar para a terapia, né, que seria a possibilidade de pôr a palavra em cena, né? Na terapia, né, tanto o agressor vai poder falar dos seus motivos para ser assim, quanto a vítima vai poder falar de como ela se sente por causa disso. Aí até uma das perguntas que eu achei bem legal, por que o diferente é visto como ruim, né? Por que temos a necessidade de nos autoafirmarmos, né? As pessoas que fazem bullying, normalmente elas passam essa mensagem, né? Para eu me sentir forte, eu preciso mostrar que o outro é fraco. E é justamente isso, né? Então, o sujeito, para ele conseguir garantir, né, ter uma consistência na imagem dele mesmo, né?
ou a imagem que ele deseja ter, né? Às vezes aquela não é a imagem dele, mas ele quer passar aquela imagem. É comum que ele aponte no outro todos os traços que ele não quer reconhecer em si, né? Para se autoafirmar. Então, tudo que eu não quero que apareça na minha imagem, que não se encaixa com isso que eu quero ser e que aparece no outro, eu vou apontar de maneira depreciativa, né? Ou eu não quero reconhecer que algo disso também existe em mim, que também faz parte de mim ser um pouco assim, ser inseguro, primeiro, então eu aponto no outro. Eu sou forte, você é fraco, né? Então, para poder dizer que eu sou algo, eu preciso dizer que o outro não é, né? E nesse sentido que é uma autoafirmação mesmo, é uma ferramenta ineficaz que o agressor utiliza para se autoafirmar. Não funciona, porque se ele está inseguro da própria imagem, né, não vai ser apontando ela no outro que ele vai conseguir resolver as suas questões. E aí, que até tem uma relação com essa pergunta, é verídico o mito de que quem pratica já sofreu bullying? Então, sim e não. Né? É possível, né? Por exemplo, as meninas usaram um exemplo de uma pessoa que precisou trocar de escola. Há situações em que a chegada nessa escola, por ter vivenciado uma violência, faz com que aquela pessoa crie uma postura defensiva, mais agressiva, né? E aí, se for possível praticar o bullying, eu pratico também, porque eu quero sair do lugar de vítima. Mas não é uma regra, né? Tem exceções, não vai ser toda pessoa que vai reagir dessa maneira. Mas algo que é importante ressaltar é que, com relação ao perfil dos agressores, é muito comum que no ambiente familiar esse agressor ocupe a posição de vítima, né? Que nesse ambiente familiar a hostilidade, a violência esteja presente, né? Que neste ambiente familiar o agressor não possa manifestar sua agressividade. Então, no ambiente escolar ele inverte os papéis, ele sai do lugar de vítima e de agredido e passa ao lugar de agressor, né? Então, é muito comum que o agressor se sinta de alguma maneira humilhado no ambiente familiar, não sinta que é amado pelos pais, né? Por isso que ele tem uma dificuldade de criar a própria imagem, né? E que seja realmente um ambiente vulnerável. Então, a maneira que ele lida com essa situação é podendo sair desse lugar, né, na convivência social dele. Então, na convivência social, ele sai do lugar de vítima e passa ao lugar de agressor. E aí já fala um pouco desse perfil, que é a próxima pergunta. Existe um perfil de uma pessoa que pratica bullying? Então, fica claro que a pessoa que pratica o bullying, na relação familiar, ele teve uma dificuldade de criar referências morais, valores morais, né? Alguma coisa se perdeu ali, né? Que pode ser o abuso dentro de casa, né? Decorrência de uma violência, de uma ausência familiar, de uma vulnerabilidade, de uma dificuldade de diálogo dentro de casa, né? Assim, então, às vezes, é preciso também olhar com cuidado o agressor, antes de apontar o dedo, entender o que está passando dentro daquela família, que situação é essa, né? O que levou esse jovem a agir dessa maneira, porque, às vezes, repreendendo ainda mais essa ação, né? A violência continue operando, a gente justifica essa violência quando a gente age com muita repressão sobre ela, né? Bom, você foi assim e assim é errado. Isso também não tem efeitos, né? Então, normalmente, esse agressor, ele vem de um lar que é um lar severo, que é um lar que provoca medo, que provoca angústia, que normalmente os pais não dão esse espaço para o filho falar das suas questões, né? Então, a maneira que ele lida com essa situação é passando a ser o agressor, transformando, né, aquele medo em ódio na escola. A próxima pergunta seria: como podemos trabalhar com o tema na escola desde os anos iniciais? Então, nesse sentido, a gente tem que ter bastante cuidado, porque nos anos iniciais faz parte da constituição psíquica que a gente ainda tem a agressividade muito presente. Então, às vezes, ali, primeiro, segundo ano, até o terceiro ano, situações agressivas vão acontecer e não estão sendo anormais. Fazem parte da constituição psíquica daquela criança, né? Reagir com agressividade quando o colega pega alguma coisa, um material, ou não querer que ninguém pegue material nenhum, querer todos os materiais para si,
É muito comum violência física, inclusive, nos períodos iniciais, né? Coleguinha que bate um no outro, puxa cabelo, não quer dividir, o lanche é meu, não é de ninguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mas já deixar o espaço para a palavra aberto. Resolver tudo a partir da palavra, né? Mesmo em séries iniciais, não entender como bullying essas situações, porque às vezes não são, né? Essa violência, às vezes, ela não é porque para ser bullying, ela tem que ser intencional, tem que ter ali o desejo de magoar o outro, de atingir, de humilhar. E a criança pequena, ela não tem essa consciência ainda. Então, nesse momento que começam a aparecer situações de rivalidade, que são comuns no ambiente escolar, né, falar sobre isso com os alunos, né, criar esse espaço, criar dinâmicas, trabalhar uma maneira que dê espaço para o aluno falar sobre o que acontece desde pequenininho, porque é só simbolizando, né, a nossa própria agressividade que a gente socializa, que a gente passa a viver, né, digamos que no nível mais evoluído, no qual a violência não passa a ser uma escolha. Né? A violência deixa de ser uma escolha, a violência é algo primitivo. Né? Então, quanto mais a gente usa da palavra, dá espaço, né, para as crianças falarem, os professores falarem, os pais falarem, né, cria um espaço em que o discurso esteja sempre em cena, as crianças conseguem elaborar a própria agressividade, dar sentido para isso, né? Por que eu reajo assim? Né? Por que eu bati no fulaninho? E isso, né, pode evitar que no futuro situações de bullying aconteçam. Mas, enfim, também é muito importante que a escola não compre essa briga do bullying só para ela, porque vai ser difícil lutar contra ele sozinha. Né? Quando acontecerem situações que a família, por mais difícil que seja trazer os pais para a escola, eu sei que é difícil, eu já fiz estágio em escola, né? Eu cheguei com uma ideia, né, do meu processo formativo, de que, bom, os pais também frequentam a escola, e isso foi desconstruído nos primeiros meses de estágio. Eu fiz estágio numa escola aqui em Cruz Alta, também nas séries do ensino fundamental, e a maior dificuldade que eu tive enquanto psicóloga educacional era ter contato com os pais. Então, eu sei que é complicado para a escola, mas criar possibilidades de que esses pais estejam na escola, às vezes sem precisar ir até lá, né? Existem dinâmicas, por exemplo, que os pais e os filhos constroem um texto em casa, né? E ali já aparecem algumas questões que os pais podem colocar, que podem identificar. Às vezes não é preciso que o pai seja chamado à escola para que ele esteja nela de fato. Né? Assim, tem outros recursos, até para que o pai não chegue numa posição defensiva. Ah, de novo me chamaram aqui, é só o meu filho que incomoda, né? Eu sei que isso acontece bastante. Mas, enfim, né, criar momentos de interação com esses pais, né, traga de casa uma peça do seu pai e peça para ele dizer por que escolheu essa peça, essa roupa, esse objeto. Então, momentos em que o diálogo familiar ele possa ser levado para a escola também, sem necessariamente convocar os pais, porque eu sei que é difícil. Outra coisa também que é importante tomar cuidado é transformar toda manifestação agressiva em bullying. Né? Às vezes, toda turma ela vai ter ali dentro os seus laços de identificação. Vai ter colegas que vão se dar bem e vai ter colegas que não vão se dar bem. Né? Porque isso faz parte do social. Nós também, na nossa vida social, a gente vai ter mais afinidade com algumas pessoas e com outras pessoas a gente, se puder não conviver, não vai conviver. Né? Então, na escola também, criam-se transferências entre os alunos, né? Grupinhos de identificação, que às vezes utilizam de preconceito e de piadinhas e de, né, comportamentos agressivos, mas que não se tratam especificamente de bullying. O bullying é quando ele é destinado a um grupo de pessoas específicos, pode ser uma ou mais vítimas, né, quando há essa intenção de magoar e quando isso continua se repetindo, esses papéis continuam se repetindo, né? Existem os que são os agressores, os que são as vítimas e os que são os espectadores. Às vezes, um comentário em sala de aula ofensivo precisa ser falado sobre isso, mas não interpretado como bullying. Então, tem que ter esse cuidado, né? Será que essa agressividade desse aluno é bullying, né? Ou é uma outra questão que apareceu aí e que precisa ser simbolizada? Então, antes de repreender toda a ação, dá sentido para aquela ali.
Tá, o que que é isso? Você acha que você está fazendo bullying? Ah, acho que não. Tá, mas o colega pode ter interpretado desse jeito, né? Para ele pode estar sendo muito difícil lidar com esse comentário, para você não é. Então, às vezes, não se transformou em bullying ainda, né? Mas por a gente bater em cima, né, de todo ato agressivo como bullying, ele vira bullying. Então, o aluno mesmo se identifica com esse papel de ser o agressor. Né? Então, eu acho que o principal é colocar a palavra em cena. A turma começou a apresentar alguns comportamentos assim, liga o sinalzinho de alerta, produz discurso naquela turma, produz diálogo naquela turma, né, assim, o máximo possível, traz informação, né, isso é bullying, isso não é, que até já posso ir para a próxima pergunta, por razão do tempo. Por que o bullying não é levado a sério? Porque às vezes as pessoas pensam que realmente não é nada demais fazer aquele comentário, que é normal, né? Porque todo mundo dá risada, eu sou engraçada, por isso que eu faço esse comentário, né? Então, o bullying não é levado a sério, porque justamente às vezes quando não é bullying, a gente transforma aquilo em algo muito grande, e quando é bullying a gente desvaloriza. Não, isso também faz parte da turma, então tem que ter muito cuidado em prestar atenção no sentido de que o bullying ele é repetitivo, ele começa e não termina, né? Não vai ser uma conversa com o aluno, chamar o aluno na diretoria que vai resolver a situação. Né? Normalmente tem que convocar aquela turma a falar, não só a vítima e o agressor, criar um espaço de, olha, vocês que presenciaram a situação, o que vocês acham disso? Por que ninguém falou nada? Por que ninguém denunciou? Né, para o professor também é difícil ver que tem uma situação de bullying acontecendo, justamente porque às vezes ela vem velada numa piadinha. Né? A situação vem no meio de uma brincadeira, é uma brincadeira, não leva tão a sério. Né? Ele está fazendo isso porque ele é engraçado, e os colegas mesmo acham engraçado aquela situação. Então, só criando esse espaço de troca, né, de que eu possa falar a partir da minha perspectiva e o colega também, que a gente pode dar outro lugar para isso. Né? Às vezes o agressor, ele realmente, quando não é intencional a atitude dele, quando é na tentativa de ser popular, de querer ser mais engraçado que os outros, ele não percebe que aquilo está machucando o outro colega. Né? Ele, para se manter nesse lugar engraçado, continua fazendo a piada, não vê que aquilo está machucando, e a turma vai enfrentando desse jeito a situação até que exploda, né? Até que a vítima se sinta muito magoada, que cria uma situação pior, às vezes uma situação violenta, de agressão física, né? Qual a diferença entre bullying e preconceito? Então, o preconceito, normalmente, ele vai escolher uma justificativa mais demarcada, assim, eu tenho preconceito com isso, né? Eu não gosto disso. Ele não é justificável também, é totalmente repreensível, mas o preconceito, ele vai escolher uma vítima, digamos, por alguma questão que aparece nela, que é comum àquela pessoa. No bullying, não existe algo que justifique, por mais que às vezes a gente aponte características físicas, religiosas, ideológicas, né? Aquela pessoa que entra no lugar de ser humilhado, ela não precisa ter característica nenhuma. Às vezes se cria ali aquela pessoa, até o 5º ano, nunca tinha sido saco de pancadas, digamos, da turma, e do nada ela passa a ser, por motivo nenhum. Né? Só se tem a necessidade de colocar alguém, né, numa relação inferior, né? De criar ali uma situação de poder em cima de alguém. E já o preconceito não, o preconceito ele vai ter um alvo específico, né? Vai ser por alguma característica daquela pessoa. O bullying ele usa características físicas, mas ele não precisa ter nenhuma. Ele pode se manifestar, né, entre pares totalmente semelhantes, da mesma religião, da mesma raça, e existir da mesma maneira. Como enfrentar um bullying? Então, acho que sobre isso eu até já falei um pouquinho, que o bullying ele não é um problema só da escola, ele é um problema de toda a sociedade, que precisa ser colocado em cena. Né? A escola não vai conseguir lutar sozinha contra ele. Ele é um problema que diz muito da nossa sociedade, de como nós banalizamos a violência, né? De como todo ato violento sempre tem uma justificativa, foi por brincadeira, foi sem intenção.
né? Então, é necessário até políticas públicas nesse sentido, que coloquem, levem informação, né? Primeiro que nós somos individualistas. Olhar para o outro é muito difícil. Agora nós estamos vivendo um momento avesso, né? Por mais que a gente esteja isolado em casa, a gente começa a ser um pouco mais empático, né? Todo mundo está passando pelo mesmo problema. Quando cada um está vivendo a sua vida da maneira que quer, é difícil ser empático, né? Se eu estou bem, não me importa como o outro está. Então, essa questão ela é cultural, ela é social. A escola tem sim, né? Como eu disse, possibilidades de criar espaços para se falar sobre isso, convocar a família para participar, convocar o aluno a falar, principalmente, assim, tanto agressor quanto vítima, quanto a turma no geral, a falar sobre isso, a tentar dar sentido para isso, a elaborar, mas diz muito da nossa sociedade, né, de como ser violento é comum na nossa sociedade, né, e a pessoa que sofre com aquela violência tem que se calar, porque por medo, às vezes, até de ser vista como esquisita. Ai, mas eu não gostei desse comentário, isso me magoou, eu fiquei triste, né? Então, a gente também é desencorajado a fazer essas denúncias para não, né, reforçar essa imagem que os outros têm de nós, que eu sou mais fraco, que eu sofro às vezes, e é normal sofrer, né? Às vezes a gente vai ficar triste, e é normal, faz parte de ser humano, ficar triste, ficar frustrado, não gostar de algum comentário, a gente não precisa estar feliz com tudo o tempo inteiro, né? Às vezes a vítima do bullying, né, só quando ela está numa situação, assim, extrema, ela vai buscar ajuda. E era para ter sido buscado lá no comecinho, até para ter levantado a voz no momento que não gostou daquele comentário. Não faz isso comigo, né? Isso não é o que eu vejo em mim, isso quem vê é você. De repente, você não está conseguindo lidar com as suas próprias questões e aponta algo em mim, mas não fala mais sobre isso, enfim. Né? Então, não é fácil enfrentar, só a família enfrentar ou só a escola enfrentar. É preciso que todos os agentes sejam colocados juntos para resolver a questão. Quando aparece uma situação, né, convocar uma reunião, que a maioria dos pais possam estar presentes, não no sentido, né, de repreender o agressor, a vítima, a situação, mas de poder fazer com que as pessoas falem sobre isso, deem lugar para isso. E se o bullying é um tipo de tortura? Sim, porque ele pode ter os mesmos efeitos a longo prazo do que uma tortura, né? Então, ele tem danos psíquicos, tem danos físicos, a maneira que a pessoa que sofreu o bullying vai interpretar essa situação é subjetiva. Né? Então, para aquela pessoa pode ter sido muito torturante, muito difícil passar por aquilo, né? Então, sim, pode ser considerado como uma forma de tortura que pode ser manifestada de maneira psicológica, de maneira física. Eu acho que seria isso, assim, eu fui falando meio rapidinho para dar tempo de responder a todas as perguntas, mas eu acho que o recado que é legal deixar é que às vezes o próprio agressor ele não quer ter aquela imagem, mas é mais fácil ter aquela do que construir uma imagem por si mesmo. Então é mais fácil demonstrar que eu sou forte, que eu sou muito engraçado, que eu não dou bola para nada, do que reconhecer algumas questões. E a vítima também, né? No primeiro sinal de que aquilo que você ouviu não te fez bem, né? Você foi para casa pensando, não conseguiu dormir, ficou com medo de voltar para a aula no outro dia, conversa com alguém, conversa com o professor, conversa com algum colega, porque às vezes esse colega vai ser a ferramenta que vai te encorajar a procurar ajuda, né? Abre isso para alguém, conversa com seus pais e diz, olha, essa situação está acontecendo, eu prefiro que saibam que eu chamei meu pai para me ajudar do que no futuro sofrer com as consequências disso que eu resolvi me calar, né? Às vezes o aluno tem receio de levar o pai até a escola, né? De ser chacota, você pediu ajuda da mamãe, enfim, eu sei que é assim, mas evitando no começo, né, dando um limite para essa situação no começo, ali no primeiro momento que você não gostou de alguma brincadeira, você vai conseguir fazer com que isso não se torne uma rotina, porque às vezes baixar a cabeça e fingir que está tudo bem e que eu não dei bola, também não vai funcionar. Né? Você vai chegar em casa e vai pensar nisso, você vai ficar mais ansioso, você vai ter receio de ir para a aula, isso pode afetar a sua aprendizagem, né? Então, assim, aquele ano que poderia ser produtivo para você passa a ser um ano difícil de enfrentar,
Eu acho que a primeira questão é sempre, né, se você percebeu, não é com você, mas é com um amigo, fala para alguém, né, chama um professor que você gosta bastante, com quem você consegue conversar e fala sobre a situação. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo espaço, por terem lembrado de mim, que sou ex-aluna, né, parabenizar a escola, os professores, os alunos, e dizer que eu estou à disposição. A minha ênfase profissional é educacional e clínica, né, então eu gosto de trabalhar com assessoria escolar, né, essas situações que surgem na escola fizeram parte de todo o meu percurso acadêmico, então em todos os meus estágios eu vivi situações de questões escolares que foram levadas ou à clínica ou na própria escola em que eu fiz estágio e me apaixonei pela área, então estou aí à disposição. Queria agradecer então a Vitória. Muito bom, muito bem válido. Eu achei muito interessante. Tem mais perguntas, tem o pessoal pedindo. Professor, eu tenho uma dúvida, professor. De repente a gente pode fazer uma próxima atividade semelhante só para dúvidas, não sei. Para os questionamentos. Isso. Eu acho que seria legal, de repente, os alunos fazerem, né, um questionário. Agora tem a do 9º ano, daí tá em cima, né? Fazer uma próxima, daí tá para Stephanie, fala, Stephanie, rapidinho. Eu só quero fazer uma pergunta. Nós tínhamos, não vou citar nomes, mas nós tínhamos um colega. E ele era, tipo, muito excluído. E fizeram uma brincadeirinha com ele, eu não sei se ele levou a mal a brincadeira dos colegas e cravou uma caneta, só que eu acho que era porque ele era muito excluído e ninguém nunca queria ser amigo dele. Os professores sabem quem são, mas na minha parte eu acho que ele sofre bullying. E ele é muito excluído, sempre foi muito excluído. E eu acho que a brincadeira levou ele a machucar o outro colega. E isso fez ele se sentir melhor, mas também fez acontecer coisas que não precisava ter acontecido. De repente, no momento em que ele percebeu, né, que aquela brincadeira não fez bem, ele tivesse buscado outros recursos para lidar com ela, né, expor essa situação. Às vezes ser excluído também é uma forma de bullying, né? Então a gente percebe que é excluído. Eu não vou te convidar para fazer parte do meu time quando tem algum esporte, alguma coisa para ser feita. Se tem um trabalho em grupo, ninguém quer sentar com aquele colega, né? Porque o bullying também tem a ver com identificações, com papéis sociais, né? Quem vai ocupar esse papel de líder, às vezes de um líder negativo, que é o líder que produz bullying, né? Mas às vezes é o que acontece, e quem vai ocupar o espaço de oprimido, né? De que não tem voz, de que não tem espaço, de que não devia estar ali. Então, ser excluído às vezes também é uma forma de sofrer bullying, né? De não conseguir achar naquela turma um espaço, de não conseguir criar uma identificação com aqueles colegas. E, de repente, o único recurso que ele teve para lidar com o que ele sentia era devolver na mesma moeda, né? Às vezes até pior, ele devolveu de uma maneira mais agressiva, porque ele não buscou a ajuda correta, o que acontece muito, né? Então, a gente vê várias situações muito chocantes, até no Brasil, acho que foi ano passado que aconteceu numa escola em São Paulo, né? Nos Estados Unidos já aconteceram diversas vezes, de alunos que eram muito quietos, que até não chamavam a atenção dos professores justamente por ser quietinho, por não se envolver em discussão, né? Alunos que vinham sofrendo isso, vinham sentindo dessa forma, que eles eram excluídos, que eles sofriam bullying, mas que não conseguiram falar sobre isso com ninguém, e a maneira que eles tiveram de lidar com essa situação, né, não foi simbolizá-la, dar sentido para ela, foi, né, atentar contra a vida desses colegas, então, matar esses colegas, brigar, né? Então, justamente para evitar que a vítima não consiga falar sobre isso e se torne também violenta, que é importante sempre ter um espaço para falar, se sentir à vontade para falar, seja com outro colega, seja com o professor, seja com os pais, né? Ninguém precisa aceitar sofrer algum tipo de preconceito ou o próprio bullying. Isso não é necessário. Isso não vai nos ajudar, pelo contrário, vai nos prejudicar. Acho que é isso, senão a gente vai estourar o nosso tempo aqui, temos os nomes daqui a pouquinho. Deixa eu respirar para a próxima turma, né, professor Moisés?
Eu não sei se algum professor quer fazer mais algum agradecimento. Oi? Algum outro professor que não falou ainda quer fazer um agradecimento à nossa Sim, psicóloga? Jane. Não? Não? Então, acho que é isso, então. Obrigado, Vitória. Eu quero. Então fala aí. Estava difícil de abrir o microfone. Muito boa essa tua explicação, muito importante o que tu trouxe para nós hoje. Um abraço bem especial para ti, que bom que foi nossa aluna, né? Não é da minha época, mas é bom saber que... E eles têm o exemplo, né? Eles têm o teu exemplo de que tu também... tu percorreu o teu caminho e tu chegou onde é que tu quis, e eles estão olhando aí que estudaram e estão estudando no Gabriel Miranda. E eu quero mandar um beijão para minhas alunas do 9º, que não são minhas esse ano, e que estão fazendo esse trabalho maravilhoso aí. É isso mesmo, a gente discutir e que todo mundo vai conseguir conviver mais e de uma maneira melhor. Um abração para vocês. Obrigada ao pessoal do 8º também que participou. Professores, posso contar uma história de como eu sofri bullying uma vez? Eu só vou encerrar aqui um pouquinho a gravação